Você provavelmente já viu propagandas de bet durante um jogo de futebol ou outro esporte qualquer que você costuma assistir na internet ou na televisão. Talvez seu time do coração seja patrocinado por uma delas, muito provavelmente. Os influenciadores fazem parecer e às vezes até dizem mesmo que é fácil ganhar dinheiro com bet, né? Provavelmente você tenha pelo menos um amigo que diz que aposta por diversão. Quem sabe você mesmo já tenha feito uma fezinha numa bet qualquer dessa aí, pelo menos uma vez na vida. Mas eu quero te fazer uma pergunta. Será que isso é mesmo só um tipo de diversão? Será que isso é mesmo só um jogo como outro qualquer? Nesse vídeo eu quero refletir com você sobre esse assunto a partir de 3 perspectivas. A perspectiva da ciência, a perspectiva da ética e a perspectiva da Bíblia. E no final você vai entender porque eu realmente acredito que um cristão não deveria apostar nas bets em hipótese alguma. Bom, você deve saber, as bets são plataformas digitais de apostas que te permitem apostar dinheiro em partidas de futebol, basquete, tênis, cassino online, caça-níqueis virtuais, jogos como Tigrinho, por exemplo, eventos ao vivo e muitas outras coisas. Eu não sei você, mas a minha impressão é que hoje em dia tem bets para tudo. Então a pessoa deposita, aposta dinheiro esperando obter um retorno maior caso ela acerte o resultado do jogo em questão. E o ponto importante é exatamente esse: a empresa nunca ganha quando você ganha. Ela só ganha quando a maioria perde. E não é difícil entender, meu amigo, que ninguém constrói empresa para perder dinheiro. É exatamente o oposto. Toda empresa existe para ganhar dinheiro, para lucrar. Ou seja, todo o modelo desse negócio depende de pessoas perderem dinheiro a maior parte do tempo. Isso não é um tipo de investimento, isso não é renda extra. Isso é definitivamente um mercado construído sobre perdas estatisticamente planejadas. Exatamente isso. Meus amigos, esse é um sistema criado para prender pessoas emocionalmente à medida em que se cria essa constante expectativa de ganho fácil. Destruir famílias financeiramente à medida em que cada vez mais pessoas perdem cada vez mais dinheiro jogando. E na ponta alimentar um dos vícios que mais cresce no Brasil nos dias de hoje. E aqui vale explicar como essa engrenagem psicológica das bets roda, como ela funciona. Essas plataformas, elas são sites tecnologicamente desenhados para manter a pessoa jogando. A ciência chama isso de reforço intermitente. É exatamente o mesmo mecanismo utilizado para máquinas caça-níqueis, por exemplo. Então você perde e de repente ganha. Esse prêmio inesperado produz na mente da pessoa que joga uma descarga absurda de dopamina, fazendo que o cérebro passe a buscar repetir aquela sensação maravilhosa. Então a pessoa joga de novo e perde. É quando chega aquele momento crucial em que ela pensa: eu vou recuperar o que eu perdi. E aí nesse momento, meu amigo, a pessoa já não aposta mais para ganhar. Ela aposta para aliviar a ansiedade causada pelas perdas anteriores. E é assim que nasce o ciclo do vício. Perda, esperança, nova aposta, nova perda, mais ansiedade, mais aposta. E o fato é que quanto mais rápido o jogo acontece, como nas apostas ao vivo, por exemplo, maior tende a ser esse efeito negativo. Agora, se liga só comigo nesses dados recentes. Segundo o Levantamento Nacional de Álcool e Drogas, o LENAD3, cerca de 17,6% dos brasileiros com 14 anos ou mais apostaram nos últimos 12 meses. Isso equivale a mais de 28 milhões de pessoas. Entre elas, as apostas esportivas aparecem como uma das modalidades mais populares. Outra pesquisa baseada no LENAD3 estima que cerca de 12,7 milhões de brasileiros apresentaram comportamento de jogo de risco ou problemático. E há uma forte associação entre esse tipo de jogo e depressão, e ansiedade, endividamento, ruptura familiar, abuso de álcool e drogas, aumento do risco de suicídio. Os pesquisadores observam uma associação consistente entre esses problemas, embora nem todos os casos possam ser atribuídos exclusivamente às apostas, é verdade. Há também um relatório do Instituto de Estudos para Políticas de Saúde que estimou que os danos sociais e de saúde relacionados às apostas podem representar dezenas de bilhões de reais por ano no Brasil. Perceba só que isso não está falando só de dinheiro perdido, está falando de um problema crescente de saúde pública. Meus amigos, o caso é mais grave do que a internet faz parecer. Você precisa abrir os seus olhos para isso. Você deve se lembrar, eu falei há pouco, que toda empresa existe para ganhar dinheiro, para lucrar. Mas é verdade que toda empresa também existe para gerar valor. Uma padaria, por exemplo, vende pão e as pessoas comem. Uma farmácia vende remédio e as pessoas ficam boas. Um agricultor produz alimentos e as pessoas se alimentam. Todo mundo ganha porque alguma coisa útil foi produzida. E o que acontece é que com as bets é exatamente o oposto. O lucro da empresa depende de milhões perderem.
Quanto mais pessoas desenvolvem um comportamento compulsivo, mais dinheiro a empresa recebe. Isso cria um conflito moral absurdo, eu não sei se você percebe. Além disso, as propagandas na internet frequentemente associam apostas a sucesso, riqueza, liberdade financeira, diversão, quando a realidade estatística mostra que a imensa maioria perde dinheiro no longo prazo e jogo após jogo vão perdendo também a sua saúde mental, seus relacionamentos, sua paz, sua felicidade, por fim. Então, como um pastor, eu preciso te falar uma coisa aqui. A Bíblia não menciona expressamente as apostas esportivas ou bets, porque, por óbvio, elas não existiam como elas existem hoje. Mas a Bíblia estabelece princípios muito claros a partir dos quais a gente deve abordar esse assunto. Então preste atenção. O primeiro princípio é o amor ao dinheiro. 1 Timóteo capítulo 6, versículo 9 e 10 diz: mas os que querem ficar ricos caem em tentação e armadilhas e em muitos desejos insensatos e nocivos que levam a pessoa a se afundar na ruína e na perdição, porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E alguns nessa cobiça se desviaram da fé e atormentaram a si mesmos. Queridos, preste atenção. Como você já deve ter ouvido falar por aí, não é problema ter dinheiro. O problema é o dinheiro ter você. E quando isso acontece, a pessoa passa a desejar enriquecimento rápido e, por isso, passa também a viver sob o risco de pecar os mais diversos tipos de pecado. A aposta nasce exatamente dessa expectativa. A expectativa do enriquecimento rápido. Então esse é o primeiro princípio. O segundo princípio é o princípio do trabalho. 2 Tessalonicenses 3,10 diz: porque quando ainda estávamos com vocês, ordenamos isso. Se alguém não quer trabalhar, também não coma. A lógica bíblica para se ter dinheiro é trabalho, serviço, diligência e boa administração. E veja, a aposta procura o dinheiro sem qualquer tipo de produção útil. Então esse é o segundo princípio, princípio do trabalho. Terceiro princípio, o princípio da ganância. Provérbios 13:11 diz: a riqueza obtida às pressas diminuirá. O jogo promete exatamente isso: ganhe rápido e com a mesma velocidade que o dinheiro vem, ele vai embora outra vez. Você já deve ter ouvido falar. O quarto princípio é o princípio do domínio próprio. 1 Coríntios 6:12 diz: posso todas as coisas, mas não me deixarei dominar por nenhuma delas. Então, se o jogo domina você, é você quem serve o dinheiro e não o contrário. Quinto princípio, o princípio da mordomia, o princípio da boa administração, porque tudo pertence a Deus. Nós somos apenas administradores por concessão daquilo que é de Deus, e quando nós colocamos o dinheiro de Deus sob nossa administração em um sistema estatisticamente construído para gerar perdas, nós deixamos de exercer boa mordomia dos recursos que Deus confiou a nós. Então a pergunta que a gente deve se responder é essa: por que um cristão não deveria apostar na bets? Aliás, por que ninguém deveria apostar nas bets? É porque as bets caminham na direção oposta dos valores do reino de Deus. Preste atenção, enquanto o reino de Deus ensina trabalho, contentamento, domínio próprio, diligência, generosidade, boa administração, as bets incentivam ganho fácil, impulsividade, ganância, risco financeiro, dependência emocional. Isso não significa que toda pessoa que aposta automaticamente vai ser um viciado em jogo, embora as chances sejam altas. De fato, muitas pessoas nem chegam a desenvolver o vício. Mas o sistema é estruturado para estimular esse tipo de comportamento, comportamentos repetitivos, e lucrar com perdas recorrentes, o que torna essa prática especialmente um problema do ponto de vista ético e cristão. Então, perceba, eu espero que você tenha entendido que esse vídeo não é só sobre apostas, é sobre o tipo de pessoa que Deus está formando em nós e que Ele espera que sejamos mesmo, porque Deus nunca prometeu enriquecer seus filhos através da sorte. Ele prometeu formar pessoas fiéis, diligentes, sábias e contentes. O caminho do reino de Deus pode parecer mais longo, mas é infinitamente mais seguro. Talvez alguém que está assistindo ou vai assistir esse vídeo esteja apenas apostando por diversão. Ou talvez esteja começando uma batalha silenciosa da qual ainda nem percebeu a gravidade. E eu preciso te dizer que ainda há tempo. Hoje é o dia e agora é a hora. Então ore ao Senhor para que Ele governe a sua vida, para que Ele governe as suas vontades. Você faça tudo o que você puder para evitar essa circunstância. Só parece diversão, amigo, mas no fim é uma armadilha, vira prisão. E é por isso que eu gravei esse vídeo para você. Porque Jesus te ama e quer te ver livre para amar e livre para ser amado, porque foi para isso que Ele nos criou. Então, se de alguma maneira esse vídeo abençoou você, eu te peço que você compartilhe essa mensagem com alguém, especialmente com alguém que você sabe que precisa dela. E antes de ir embora desse vídeo, deixa um like pra gente e se inscreva no canal para ficar por dentro dos conteúdos que eu vou subindo aqui e para me ajudar a crescer essa comunidade de discípulos que querem ser parecidos com Jesus. Então é isso, espero que essa mensagem tenha te abençoado, que Deus te abençoe, paz.